Amém? Amém. Glória a Deus. Aí, ó, a galera tá animada. Bom, quem trouxe a espada aí hoje? Aí, ó, tem nego desarmado. Amém. Andar com a espada aí, ó. Quero pedir para vocês abrirem a palavra de Deus em Atos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 4 ao 25. Nós não vamos ler agora, a gente vai expor esse texto. Nós vamos continuar a leitura. Nós vamos caminhar por esse texto, mas eu quero pedir para você deixar a Bíblia aberta, tá? E eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor compartilhou no meu coração, assim que eu estava preparando essa mensagem. E eu me lembrei de um dia que eu e a Fernanda, a gente estava indo para uma festa onde a gente não conhecia muitas pessoas. E aí quando nós estávamos nos preparando para ir para essa festa, né, a Fernanda começou a se maquiar e usou os corretivos e usou as bases e escondeu o que eu não faço ideia o que ela tinha para esconder, mas ela queria esconder. E arrumou o cabelo e encaracola cabelo e alisa cabelo e passa trem para secar cabelo, depois passa óleo em cabelo e se arruma e roupa. E aí pega a roupa mais, né, cara, pega ali o sapato mais caro, pega a bolsa mais cara. Eu, por minha vez, tomei banho, né? Festa importante. Tomei banho, coloquei uma camisa, uma calça, bonito, passei um perfume e fomos para essa festa. E lá encontramos várias pessoas, a maioria delas a gente não conhecia. No outro dia nós tínhamos um almoço marcado na casa da minha mãe. Isso era quando a gente estava ainda no Brasil. E aí nós acordamos pela manhã, cara amassada, cabelo que tinha pomada no cabelo, já estava para cima, já não ajeitava, já manda uma água no cabelo, já põe para um lado. O cabelo da outra que tinha cachinho com spray, já não tinha mais cachinho, o spray já estava mandando o cabelo para um lado. E aí acordamos, escovamos o dente, colocamos uma roupa, um chinelão de dedo e fomos embora para a casa da minha mãe. E tivemos o almoço com a minha mãe, daquele jeito. E o que isso tem a ver, Bruno, com o que você está falando? Tem a ver que muitas vezes quando a gente vai para um lugar onde a gente não conhece pessoas, a gente não conhece ninguém, nós queremos aparentar algo que nós não somos, né? Então a gente quer esconder as imperfeições, a gente quer mostrar as nossas aquisições, né? E aí quando nós vamos na casa da mamãe, quando nós vamos na casa do papai, que nos conhecem, que conhecem as nossas imperfeições, que sabe quantas vezes, né, nós compramos aquela bolsa, aquele tênis, aquele relógio, aquele perfume, conhece as parcelas, sabe o sufoco que é a vida, né? E ali na casa do papai e da mamãe a gente não tem preocupação em tentar aparentar ou tentar mostrar qualquer coisa diferente daquilo que nós realmente somos. E refletindo sobre a igreja do Senhor, eu tenho visto que a igreja tem se tornado muito mais uma festa de desconhecidos do que a casa do papai, do que a casa da mamãe. A igreja ela tem se tornado um lugar onde a gente quer mostrar as nossas aquisições, as nossas posses, quer esconder as nossas imperfeições. Mas esquecemos que isso daqui foi feito para ser a casa do nosso Pai. Nós queremos esconder algo que não faz parte. Irmão, é sobre isso que a gente está falando durante todo esse mês. É isso que aquela igreja primitiva vivia. Eles não tinham nada, eles não tinham posse, eles não tinham aquisições, eles eram imperfeitos. Mas eles sabiam que existia a casa do Pai. E que ali eles poderiam desfrutar da presença um do outro. E da presença do Pai. Me fez lembrar que Deus permitiu com que o seu povo construísse uma casa linda. Cheia de ouro, com um véu gigantesco. Onde a presença do Senhor se encontrava no Santo dos Santos.
Mas Ele destruiu tudo isso, para que a presença não estivesse mais apenas nos santos dos santos, mas que ela estivesse dentro do nosso coração. Nós queremos às vezes reconstruir aquilo que Jesus destruiu. Nós queremos às vezes recosturar, encher de ouro aquilo que o Senhor destruiu, para que fosse simples, para que fosse comunitário, para que fosse vida. E é sobre isso que nós estamos falando durante todo esse mês. Nós queremos, meus irmãos, viver na casa do Pai, na presença do Pai, na comunhão do Pai, vivendo uns com os outros, compartilhando vida uns com os outros, desfrutando da presença uns dos outros, na casa do Pai. Na casa do Pai, cara, tem a macarronada, tem o churrasco, tem os irmãos, tem aquela conversa saudável, tem as confusão, tem as piadas, tem um ambiente seguro, um ambiente alegre, um ambiente onde não existe atalhos e não existe esconderijo. Existe apenas pessoas verdadeiras sendo aquilo que elas realmente são, porque elas não têm por que esconder aquilo que todos já conhecem quem ela é. Irmão, o Senhor conhece o coração. Não adianta a gente vir e tentar esconder as nossas imperfeições, ou tentar mostrar algo que foi Ele mesmo que nos deu. A casa do Pai, ela foi feita para a gente desfrutar a presença dEle. E a gente desfruta a presença dEle, desfrutando a presença uns dos outros. Por favor, tomem banho para vir para a igreja. Passa uma maquiagemzinha, arruma o cabelinho. Estou falando que a gente tem que vir esculhambado, mas eu estou falando que dentro do nosso coração a gente precisa se despir de qualquer coisa que esconda aquilo que nós verdadeiramente somos. Meu irmão, a gente não está aqui para aceitar uma parte ou aceitar uma face que a pessoa criou. Nós estamos aqui para aceitar uns aos outros como nós somos. Todos nós estamos aqui por um único motivo. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E nós somos desesperadamente necessitados de Jesus. Isso não tem como esconder. A gente está nivelado, a gente está tudo igual, a gente está tudo no mesmo lugar. E partindo desse começo, partindo dessa introdução, eu quero falar sobre isso que a igreja primitiva, a igreja lá de Atos estava vivendo, sobre esses fundamentos que a igreja estava vivendo. E hoje nós vamos olhar uma história que mostra a força e a beleza do Evangelho de Cristo. Porque o contexto desse texto, nós vamos ler esse texto daqui a pouco, ele está inserido num tempo onde a igreja ela estava sendo perseguida. Onde a igreja ela não somente estava sendo perseguida, mas ela foi espalhada. Então, eles já tinham pouca coisa, e o pouco daquilo que eles tinham, eles tiveram que deixar para trás, eles tiveram que espalhar. Porque nas semanas anteriores, nós vimos lá em Atos no capítulo 2, que Lucas está falando que eles viviam em comunhão, e tudo que eles tinham era uns dos outros, e eles ajudavam os necessitados. Na semana passada, nós falamos de Barnabé, que vendeu uma terra que ele tinha, e colocou todo o valor da venda da sua terra nos pés dos discípulos, dos apóstolos, para que eles pudessem distribuir conforme a necessidade de cada um. Ou seja, eles precisavam uns dos outros, eles davam suporte uns para os outros, eles dependiam uns dos outros. E aí de repente, o que acontece? Eles perdem uns aos outros, eles são espalhados, eles são dispersos. Mas você sabe o que é que eles não perderam? A pureza do Evangelho e da mensagem de Jesus Cristo. E foi isso que sustentou essa igreja e manteve ela de pé, crescendo e crescendo e crescendo cada vez mais. Hoje eu quero falar com vocês sobre a pureza desse Evangelho, sobre a verdade deste Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Atos, no capítulo 8, do versículos 4 ao 25, conta esse contexto que eu estou falando para vocês. E quando a gente fala sobre esse contexto, e quando a gente vê esse contexto, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Derrota.
Por que que o povo de Deus tem que viver derrotado desse jeito? Por que que quando as coisas estão difíceis, elas precisam, parece que complicar ainda um pouco mais? Mas nós vemos que dentro do propósito e da soberania desse Deus, aquilo que parece derrota é transformado em estratégia de expansão. Aquilo que pareceu derrota naquele momento onde eles foram espalhados, Deus usou como estratégia de expansão. E mesmo eles saindo de Jerusalém, eles saindo da sua terra natal, eles sendo dispersos, eles levaram consigo o evangelho de Jesus. Eles levaram aquilo que era mais importante. Eles levaram todo o sustento. Eles levaram aquilo que verdadeiramente eles necessitavam. Aquilo que verdadeiramente eles precisam ser dependentes. Meu irmão, eu quero caminhar por esse texto e mostrar e conversar com vocês sobre 5 fundamentos que nos ajudam a entender o que é de fato esse evangelho. Porque se em um ambiente em que derrota se torna um projeto de expansão, num ambiente em que eles foram dispersos e todas as necessidades dele, e todo o suprimento das necessidades deles foram dispersos, mas eles cresceram, e eles foram alimentados, e eles foram cuidados. Nós precisamos entender então o que é isso que nós verdadeiramente necessitamos, o que é isso que nós verdadeiramente somos sedentos, e o que é isso que verdadeiramente supre as nossas necessidades, que é o Evangelho de Cristo. Meu irmão, Jesus Cristo, Ele fala que Ele é o pão da vida, que Ele é a água da vida, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor. Ele é todas as coisas que nós precisamos. E o evangelho dele é aquilo que nos supre, é aquilo que nos ensina sobre ele e é a missão que nós temos. A primeira coisa que nós vemos sobre o evangelho, o primeiro fundamento que nós vemos é que o evangelho, ele opera em todo lugar. Os judeus daquela época, convertidos ao cristianismo, estavam reunidos em Jerusalém, achando que a missão deles era no meio dos judeus, então o Senhor espalha eles. Vamos ler lá nos versículos 4 ao versículo 8. Diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Imagina o contexto: esses crentes eles estavam fugindo de uma perseguição violenta. Estevão tinha acabado de ser apedrejado e morto por pregar o evangelho. Famílias estavam sendo separados, lares sendo abandonados, mas mesmo espalhados pelo medo, cada crente compartilhava a palavra onde chegava. Não existia limite para a palavra do Senhor. E aquilo que o inimigo tentou usar para calar a fé, ou seja, a perseguição que foi usada para calar a fé deles, acabou sendo combustível para espalhar ainda mais o evangelho. Eu não me canso de dizer que o motivo pelo qual os religiosos da época mataram Jesus Cristo foi achando na cabeça deles que de alguma forma, matando o mensageiro, eles matariam a mensagem. Mal eles sabiam que o mensageiro é Deus e a mensagem ela é vida eterna. Mal eles sabiam que ao terceiro dia o mensageiro ressuscitaria e enviaria o seu Espírito, dando poder à sua igreja para espalhar a mensagem e a palavra de vida eterna. Meu irmão, não existe limites para onde a palavra de Deus opera. John Stott diz que o fogo que Satanás acendeu para extinguir o evangelho se tornou o meio pelo qual as chamas se espalharam. Meu irmão, Deus, Ele não cria a desgraça, mas Ele é especialista em transformar a desgraça em bênção nas nossas vidas. Ele é especialista em transformar as condições difíceis e as piores situações das nossas vidas em bênção, em milagre, em crescimento e em maturidade.
do versículo 5 do capítulo 8 de Atos, diz o seguinte: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo. Imagina que os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos, eles se odiavam há muito tempo. Eles se odiavam, eles eram inimigos há séculos. Mas Filipe foi porque sabia que o evangelho é para todos, não importa a história, a cultura ou a rivalidade. Querido, eu quero te dar uma notícia. O evangelho, ele não é de posse da direita. Triste, né? O evangelho deve ser pregado para a esquerda. O evangelho deve ser pregado para todos. Não existe limite. Nós não podemos fechar as portas, porque nós somos chamados para uma missão. E essa missão não é salvar o mundo, mas é salvar o povo de Cristo. Mas é levar a mensagem que salva o povo. Então, meu irmão, prega para esquerdista, prega para direitista, prega para o centrão, prega para o seu inimigo, prega para todos, porque a palavra de Deus não tem barreiras. E foi isso que Filipe viu. Filipe era um judeu, inimigo, odiava samaritano há anos, e ele foi pregar a mensagem do evangelho. E a ida dele a Samaria foi um marco, foi o começo do evangelho saindo das fronteiras do povo judeu e alcançando as outras nações. Essa ação de Filipe, essa atitude dele levou o evangelho para as nações. E ali inicia o cumprimento parcial da comissão que Jesus deu em Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ali se inicia. No versículo 8, diz que houve muita ou grande alegria naquela cidade. A palavra usada aqui para alegria é chara, uma alegria profunda que vem do coração, não é uma alegria de momento. Essa alegria veio porque Jesus libertou, curou e restaurou vidas. Tim Keller, ele diz que a alegria cristã não vem de coisas boas acontecendo, ela vem da certeza de quem Deus é e do que Ele fez. Por isso ela continua firme mesmo quando tudo está difícil. A alegria do cristão, ela não vem porque as circunstâncias estão favoráveis, mas ela vem porque mesmo nas circunstâncias infavoráveis, o Senhor me ama. Porque mesmo quando eu ainda era inimigo e pecador, quando eu estava longe dele, ele me amou e morreu por mim. O Senhor nos ama. E Romanos 8 nos fala que não existe nada que pode nos afastar do amor desse Deus. E o amor dele é tão grande que ele morreu por nós. Durante a Revolução Cultural na China, e essa é a terceira vez que eu estou falando disso, a Revolução Cultural da China, Mao Tse Tung, quando o comunismo entrou na China, dos anos 60, do período dos anos 60, dos anos 70, eles tinham um plano de erradicar o cristianismo, de acabar com o cristianismo. E os oficiais do governo, depois da perseguição que aconteceu para acabar com isso, ao invés de encontrar a igreja em ruínas, ele encontrou uma igreja vibrante e crescente. Então, um líder chinês disse: a perseguição é como o vento para o fogo, o pequeno é apagado, mas o grande é espalhado. A única coisa que nós precisamos é ter a chama do fogo do Espírito acesa dentro dos nossos corações, porque qualquer vento que soprar vai expandir e não vai matar esse fogo. Foi assim que aconteceu naquela igreja. Eles foram perseguidos, mas a paixão e o amor deles estavam em Jesus Cristo e na palavra do Senhor. O evangelho ele não depende do ambiente. Onde há fé, há manifestação do poder de Deus. Onde há fé, há Jesus Cristo. E quais circunstâncias nas nossas vidas nós temos permitido que o poder do evangelho de Deus seja limitado? Muitas vezes nós mesmos limitamos o poder do evangelho, por problemas financeiros,
por relacionamentos difíceis, por ambiente de trabalho hostil. Mas eu quero te dar uma notícia: o Evangelho do Senhor, ele não depende de lugar nem de situação, ele opera em qualquer lugar, ele opera em qualquer ambiente, em todos os corações. Nós precisamos crer e viver firmados nesse Evangelho. Meu irmão, ele continua dos versículos 9 aos versículos 13 de Atos capítulo 8, dizendo assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, nós vemos que esse texto nos apresenta um contraste entre o falso e o verdadeiro evangelho. Simão, ele era famoso, ele fazia truques, ele chamava atenção, ele se dizia um grande homem. As pessoas olhavam para ele e achavam que aquilo era o poder de Deus, achavam que ele era abençoado, que ele era cheio de Deus, mas aquilo não passava de engano. Isso sempre acontece, meu irmão. Quando alguém tenta colocar o foco em si mesmo, ao invés de Cristo, pode saber, isso não é o Evangelho. O Evangelho não é sobre o poder de um ser humano. O Evangelho não é sobre o poder de uma igreja, não é sobre o poder de uma comunidade. O Evangelho é sobre o poder de Jesus Cristo operando em nós. Meu irmão, nós não temos direito a nada. Senhor, eu tenho o direito de ser abençoado. Senhor, eu tenho o direito de ter uma família assim. Senhor, eu tenho o direito de ganhar isso. Senhor, eu tenho o direito. Meu irmão, você não tem o direito a nada. Você tem o privilégio de receber por e através de Jesus Cristo tudo aquilo que você tem. Por isso que nós vivemos uma vida rendida ao Senhor Jesus. Por isso que nós somos abençoados, porque nós dependemos de um Pai amoroso, porque a gente se apresenta na casa dele sem máscara, sem maquiagem, sem laque no cabelo, sem a bolsa cara. Nós apresentamos verdadeiramente como nós somos, porque sabemos que somos desesperadamente necessitados dele. Tudo vem dele, a bênção vem dele, a saúde vem dele. Você pode falar para mim: não concordo, Bruno, porque eu trabalho duro, eu me dedico, porque eu vou na academia todos os dias, porque eu cuido da minha saúde, porque eu treino no boi, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E eu vou te falar: beleza, me fala em qual momento que você conseguiu colocar o ar de manhã cedo para respirar. Me fala em qual momento que você conseguiu abrir o seu olho por si mesmo. Me fala em qual momento que você conseguiu fazer o seu coração bater. Meu irmão, nas coisas elementares, vitais, nós precisamos do Senhor. Você não está fazendo mais que a sua obrigação. Você precisa sim se dedicar e trabalhar, porque você tem uma missão, você tem um propósito a cumprir na sua casa, na sua comunidade. Mas saiba que você não é bom o suficiente e você não tem o direito porque você está fazendo essas coisas. Entenda que se não fosse Jesus, você não teria nem a capacidade de ir para a academia, nem de fazer o que você está fazendo. Amém? Então, Martin Lloyd Jones diz que o engano espiritual sempre gira em torno do homem. O evangelho puro, ele gira em torno de Cristo. Você quer saber se uma igreja está pregando o evangelho de verdade, meu irmão? Escuta e presta atenção. Jesus Cristo está sendo pregado. A cruz de Jesus Cristo está sendo pregada. Você está sendo chamado ao arrependimento. Então, nessa igreja, Jesus Cristo, o evangelho está sendo pregado. Nós vemos lá do versículo 12 que diz o seguinte: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens quanto mulheres. Nota o contraste: Simão falava de si mesmo, Filipe anunciava Jesus Cristo.
Simão buscava admiração, Filipe buscava conversão. Simão impressionava, Filipe transformava. O Evangelho, ela é como a luz do sol, não apenas ilumina, mas ele desinfeta, ele expõe o que está escondido e purifica o que está contaminado. Esse é o papel do Evangelho, nos transformar dia após dia, a imagem de quem? De Jesus. Sabe quem que criou o espelho? O homem. Sabe quem que criou a selfie? O homem. Não concordo, pastor. Tá bom. Se você olhar em volta desse auditório, a única pessoa que você não vai, a única face que você não vai conseguir enxergar é a sua. Porque nós somos feitos para olhar para o outro, não para nós mesmos. Amém. Irmão, viva para você, seja a melhor versão de si mesmo. Entenda que você precisa antes cuidar de você. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é sobre o outro, não é sobre mim. Então vou me lascar, Bruno? Não. Ama a sua família, cuida da sua família. Se ame, cuide de si mesmo. Porque na oração do Pai Nosso, fala: perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Fala para a gente, o mandamento fala para a gente amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, eu não estou falando de você se destruir em favor de ninguém. O que eu estou falando para você é o seguinte, meu irmão: você não vem primeiro. Quem vem primeiro é Jesus Cristo. Quem vem primeiro é a missão. Quem vem primeiro é o propósito. Nós precisamos parar de olhar um pouco mais as nossas selfies e começar a olhar um pouco mais para o outro. Nós precisamos desligar, e eu estou falando isso para mim, minha esposa sabe, e a minha oração é que em nome de Jesus o Senhor me transforme. Mas nós precisamos desligar os nossos celulares e começar a olhar mais no olho uns dos outros. Conversar mais uns com os outros. Ter mais tempo de qualidade uns com os outros. Orar uns pelos outros, se importar com a vida uns dos outros. Porque foi para isso que o Senhor nos criou. Versículo 13 diz que o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. O texto diz que Simão creu e foi batizado. Mas veja bem, ele não estava rendido a Jesus. Ele estava apenas impressionado com os milagres. Ele viu que tinha alguém que estava fazendo algo maior do que ele estava fazendo naquele momento. Então ele ficou maravilhado. Porém, ser maravilhado não é ser convertido. Ser impressionado com aquilo que o Senhor faz ou com aquilo que o Senhor pode fazer não tem nada a ver com conversão genuína. Tem gente que gosta da igreja, tem gente que acha bonito o louvor, se arrepia inteirinho, chora, se derrama, se emociona com a mensagem, mas não entrega o seu coração a Jesus. Meu irmão, o choro, o arrepio, a emoção, ela tem que vir de um coração rendido e entregue ao Senhor Jesus. Assim como a Renata falou, que ela não teve coragem de cantar algumas partes daquela música, eu também digo, eu também não tenho. Porque o meu desejo era que a maior honra da minha vida fosse participar do sofrimento de Jesus, mas a verdade é que o que eu faço não é aquilo que eu desejo, mas é aquilo que me satisfaz, e não me satisfaz sofrer o sofrimento de Jesus. Não traz prazer para a minha carne sofrer o sofrimento de Jesus. Então todos os dias eu preciso me apresentar na presença do Senhor e falar assim: Senhor, eu me rendo hoje mais um dia. Me ajuda, Senhor, a vencer o desejo, a satisfação da minha carne, para viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Para viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo. João Calvino diz que admirar não é o mesmo que crer.
A verdadeira fé envolve entrega. Tem a história de um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. E ele explicou muito bem o que significa isso. Ele escreveu um livro que chama... não lembro agora. Mas ele falou da diferença entre a graça barata e a graça verdadeira. A graça barata é quando a pessoa quer os benefícios do Evangelho, mas sem compromisso. Já a graça verdadeira é quando você entende o valor de Jesus e está disposto a abrir mão de tudo que você tem para segui-lo. Eu vou repetir. A graça barata é quando a pessoa quer os benefícios do Evangelho, quer os benefícios do Senhor, ou seja, pastor, eu preciso me batizar porque eu não quero ir para o inferno. A minha decisão de batizar não é pelo que Jesus fez por mim, mas é pela consequência que eu posso sofrer. Meu irmão, a nossa decisão por Jesus não é baseada na consequência que a gente pode sofrer, mas é por quem Ele é por nós. O Senhor é o meu Salvador, e eu reconheço que o Senhor deu a sua vida por mim, então não existe nada mais valioso para eu entregar ao Senhor que não seja a minha vida. Então, Senhor, eu estou me batizando para fazer aquilo que o Senhor fez por mim. Eu estou morrendo aqui hoje, entregando a minha vida ao Senhor. E a salvação, ela vem como um prêmio, e a salvação, ela vem como um presente da graça do nosso Deus. Sabe o que esse homem que disse isso fez? Ele, no momento onde estava acontecendo o nazismo, ele foi preso e morto, porque ele não quis negar a sua fé em Jesus Cristo. Porque ele não quis adorar Hitler. Porque o único homem que ele adorou nessa terra foi Jesus Cristo. Ele sabe do que ele está falando. Ele sabe o que é viver uma vida entregue e rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, a pureza do Evangelho, ele revela as nossas intenções. Não é um espetáculo, mas é uma mudança genuína nos nossos corações. Quantos hoje admiram as ações exteriores da igreja, mas não entregam o coração ao Senhor? Só o Evangelho é capaz de nos transformar de dentro para fora. Nós podemos até nos emocionar, nós podemos até ser impressionados com as coisas de Deus, mas isso só vai ter o valor se o nosso coração estiver verdadeiramente rendido. Os versículos 14 ao 17, Lucas continua dizendo, ele diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando os apóstolos chegaram, eles impuseram as mãos e os samaritanos receberam o Espírito Santo. Isso mostra uma coisa muito importante: o Evangelho não é só sobre aprender doutrina. O Evangelho não é só apenas sobre conhecimento intelectual. O Evangelho é o poder de Deus que transforma as nossas vidas. Sem o Espírito Santo, o cristianismo ele vira apenas uma religião, cheia de regras, cheia de ideias. Mas o Espírito Santo é aquele que traz vida ao Evangelho e transformação aos nossos corações. Nós temos o testemunho de um presbítero dessa igreja, dizendo que ele leu a Bíblia por 2 vezes sem o Espírito Santo, mas na única vez que ele leu a Bíblia cheio do Espírito Santo, uma palavra foi capaz de mudar a vida dele para sempre. Ele já contou para a gente isso, Felipe já contou para nós, que ele leu uma palavra que diz: eu sou o que sou, e ali tudo fez sentido. Meu irmão, eu conheço histórias de pessoas que foram transformadas após um carnaval, e ali ela encontrou um pedaço de um bilhete escrito: Jesus te ama. E ali o Espírito Santo tomou conta do coração dessa pessoa e ela foi transformada para sempre.
Matos Nascimento, bilhete no aeroporto. Procura saber disso daí. Então, é o Espírito que faz o Evangelho mais do que uma mensagem sobre Deus. Ele faz disso um encontro com o próprio Deus. João 16:7, Jesus fala: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Ou seja, Jesus deixou claro que o Espírito Santo não era um extra, mas parte essencial, fundamental do Evangelho. Olha o que Jesus fala. Estava bom com Jesus, não estava? Devia estar maravilhoso. Mas ele falou assim: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não vem. Se eu não for, o plano não é completo. Se eu não for, o Evangelho não é completo. O plano de Deus não é completo, meu irmão. O Espírito Santo, Ele é o plano completo de Deus em nós. Ele é o selo da nossa salvação. Ele é aquele que nos transforma dia após dia. E Ele é o que faz o Evangelho ter sentido nas nossas vidas. E tem uma coisa muito interessante acontecendo nesse contexto, que é muito lindo a gente perceber, que foi Pedro e João, ou seja, 2 judeus que impuseram as mãos sobre os samaritanos. E isso tem um peso enorme. Já falei que os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos há séculos, mas o Espírito Santo, ele quebra barreiras, ele une o que a história separou, onde o Espírito está agindo de verdade na nova família. E sabe como que essa família? Igreja. Onde o Espírito Santo age, uma nova família nasce. Gente de Batatais, Naviraí, Colorado, Itiquira, gente, Itiquira. Nunca nem vi. Paulo de Faria, olha só. Famosa Goiás. Ele juntou nós todos aqui para sermos uma família de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Meu irmão, o Espírito é o grande unificador do povo de Deus. Efésios 4:3, Paulo nos exorta a conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o que a igreja, o que faz a igreja ser poderosa, não são os planos, não são os eventos, não são os talentos, não é essa banda maravilhosa, não é esse povo bonito. O que faz a igreja ser poderosa é a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é algo que a gente consegue pelos nossos próprios esforços. Ele é um presente de Deus que nos capacita para viver e testemunhar o Evangelho. Você pode se penitenciar, fazer a promessa que for, que você não vai merecer o Espírito, mas experimenta acordar de joelho no chão, dormir com o joelho no chão, clamando a presença do Espírito Santo do Senhor, e ver se o Senhor não te faz transbordar. Busque ao Senhor incessantemente, busque a presença desse Espírito e vê se Ele não vai transbordar no seu coração. A.W. Tozer, ele escreve que se o Espírito Santo fosse retirado da igreja de hoje, 95% do que fazemos continuaria acontecendo e ninguém ia perceber a diferença. Mas se o Espírito Santo tivesse sido retirado da igreja primitiva, 95% do que eles faziam teria parado imediatamente e todos teriam percebido a diferença. Gente, nós somos preparados para fazer isso aqui. Essa banda aí é preparada para tocar louvor para vocês. Se um deles estiver em pecado, vocês não vão nem saber. Se conserta. Se as cantoras estiverem em pecado, se o pastor estiver em pecado. Porque nós somos preparados, nós somos ensinados para fazer isso aqui. Mas naquela época não tinha instrutor, não tinha mentor, não tinha coach, não tinha nada. Tinha apenas a presença do Espírito Santo se movendo no meio desse povo. Muito bem. Havia apenas a presença do Espírito Santo. Nós precisamos voltar aos fundamentos inabaláveis.
Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo muito mais do que os talentos ou aquilo que o homem pode oferecer, meu irmão. O meu desejo é que 95% daquilo que a gente faz aqui seja mover do Espírito. Que em nome de Jesus Ele nos ajude a fazer isso. Lá no avivamento no país de Gales, no ano de 1904 e 1905, um jovem chamado Evan Roberts começou a orar e ele falou assim: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. Ele não tinha fama, ele não tinha dinheiro, ele não tinha grandes planos para o futuro, mas o Espírito de Deus se moveu com poder. E mais de 100 mil pessoas no país de Gales se converteram ao Evangelho de Cristo. Sabe o que aconteceu? Os bares, eles fecharam por falta de cliente. Sabe o que aconteceu? O crime quase desapareceu da cidade. E olha que interessante, até as mulas que trabalhavam nas minas tiveram que reaprender a trabalhar. Sabe por quê, Renata? Porque os caras pararam de xingar. E a única forma que eles faziam as mulas andar era xingando elas. E então eles pararam de xingar, pararam de usar palavrão, elas não sabiam o que fazer. Elas tiveram que reaprender a fazer o trabalho. É isso que acontece quando verdadeiramente é o Espírito Santo que nos aviva, é o Espírito Santo que nos transforma. Nós deixamos de viver uma vida para nós mesmos e começamos a viver uma vida para Cristo. A nossa boca é santificada. O nosso pensamento é santificado, o nosso coração é santificado, as nossas relações são santificadas. Nós dependemos do Espírito ou nós estamos tentando sustentar a nossa fé por nós mesmos? João 15:15 diz: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Jesus Cristo. Os versículos 18 a 24, Lucas continua dizendo que quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu a eles dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre o qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso na sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Olha só, Simão achou que com o dinheiro dele ele poderia pagar para ter os mesmos poderes dos apóstolos. Mal ele sabia que o Evangelho não está à venda, que o Espírito Santo não está à venda, querido. Entenda, devorador não existe. Gafanhoto é um animal. No Antigo Testamento, existia uma lei entre Deus e o povo. Deus era o rei do povo. E Deus ordenou que o povo desse os dízimos como um imposto. Por quê? Porque tinha um povo, tinha uma tribo, a tribo de Levi, que não tinha nada, não tinha herança, não tinha terra, não tinha nada. Eles viviam para continuar a obra do Senhor, a igreja do Senhor. Então todas as outras 11 tribos pagavam tributo a Deus, pagavam imposto, pagavam os 10% para sustentar essa tribo. Então o Senhor diz para eles: vocês estão me roubando. Por quê? Porque vocês não estão dando dízimo. É a mesma coisa que você ganhar o seu dinheiro aqui nos Estados Unidos e não pagar imposto. Sabe o que você está sendo se você não paga o imposto? Ladrão. Porque diante da lei dos Estados Unidos, nós somos obrigados a pagar o imposto. Se nós não pagamos, nós estamos errados. Nós estamos contra a lei, era igual naquela época. Então Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei. E hoje, nós não temos mais uma obrigação legal como imposto de dar os 10%, mas nós temos uma obrigação moral de sustentar a obra de Deus. Então parou de ser uma obrigação e começou a ser um privilégio.
Amém? Então, meu irmão, o seu dízimo, ele não precisa ser 10%. Ele pode ser 15%, ele pode ser 20%. O fato de que Jesus cumpriu a lei e não existe mais ordem no sentido de ser um imposto, não quer dizer que por causa disso a gente não deve dar, muito pelo contrário. Isso diz para nós que a nossa responsabilidade é ainda maior, porque depende de nós essa obra continuar. Então, meu irmão, o Evangelho do Senhor não está à venda. Não venha dar o seu dízimo aqui para que o devorador vá embora. Não venha dar o seu dízimo aqui para que os gafanhotos parem de comer da sua plantação. Não. Venha dar o seu dízimo por privilégio de sustentar a obra do Senhor e fazer parte daquilo que Ele quer fazer aqui. Venha entregar o seu dízimo com alegria no seu coração, sabendo que o Senhor tem dado a cada um de nós muito mais daquilo que nós precisamos. Venha, meu irmão, porque esse é o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida, não porque Ele nos retornará um percentual maior, mas porque o Senhor nos manda investir naquilo que é eterno. E o que nós estamos fazendo aqui é eterno, não é passageiro. Timothy Keller diz que quando tentamos Deus como um meio para conseguir o que queremos, em vez de fazer dele o nosso maior tesouro, estamos tentando comprar a Deus. Deus é o nosso maior tesouro. No versículo 20, diz o seguinte: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Olha só a resposta de Pedro. Pedro não foi político, Pedro não foi pastor aqui não. Não, Pedro foi pastor, mas ele não foi diplomático. Pedro, ele arrancou a espada dele e mandou na orelha, igual ele fez com Malco. Olha o que ele fala, ele vai direto, ele identifica a raiz do problema. Ele diz para o cara: Simão, o seu problema não é muito poder ou falta de poder, o seu problema é o seu coração. O seu problema é que você não se converteu, o seu problema é que você está atrás dos dons, do poder e da maravilha, mas não está atrás de Jesus Cristo. O evangelho puro, ele vai além das aparências, ele olha para dentro, ele mexe com as intenções, com os desejos, com o orgulho que a gente tenta disfarçar. George Miller cuidou de mais de 10.000 órfãos do século XIX, lá na Inglaterra, mas ele nunca pediu dinheiro para ninguém. Ele só orava. E aí chegaram para ele e perguntaram: como que você cuida de 10.000 crianças, sem pedir um centavo? Ele disse o seguinte: não faço isso por dinheiro, nem por reconhecimento. Faço para mostrar que Deus é fiel e responde às nossas orações. Miller entendeu que o evangelho não é um negócio, é uma missão. Não se vende o que Deus deu de graça. O Espírito Santo, a salvação é de graça. Meu irmão, o evangelho confronta o coração ganancioso, a fé interesseira e a religiosidade de fachada. A graça de Deus não é moeda de troca, é presente imerecido, é favor que vem do céu, não é uma recompensa por uma boa ação ou por ser um bom crente, ou por ser um bom religioso. Por último, os versículos 22 ao 25, ele encerra essa parte dizendo: portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Pedro, ele não simplesmente ficou bravo com Simão. Ele chamou Simão ao arrependimento. A palavra usada aqui para arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento. Arrependimento não é chorar. Arrependimento é mudar a direção, é abandonar o erro e caminhar com Deus. E Pedro, ele dá um diagnóstico preciso. No versículo 23, ele fala: pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Isso é discernimento espiritual.
Pedro discerne que o problema de Simão é muito maior, é um problema espiritual. Simão, ele tinha sido batizado, ele já tinha crido, ele já parecia alguém religioso. Mas por dentro ele estava dominado por erros errados, por sentimentos errados. A cura começa quando nós reconhecemos a nossa doença. 2 semanas para trás eu falei semana passada, se não me engano, eu falei que não tem como a gente remediar algo que precisa de uma cirurgia. Se você quebra a perna, você precisa ir lá e operar. Eu te dar morfina, não vai colar seu osso de novo, se ele estiver fora do lugar. Muitas vezes a dor da nossa alma está revelando uma doença que o Senhor precisa curar. Nós não podemos remediar, nós precisamos deixar com que o Evangelho opere no nosso coração. Simão pediu oração, mas ele não confessou, ele não clamou, ele não se entregou. Ele parecia que estava com mais medo da consequência do que arrependido de coração. A Bíblia não fala se Simão mudou de verdade, mas isso nos ensina algo muito importante. Nem todo mundo que se emociona se converte. Nem todo mundo que desce as águas entregou verdadeiramente a vida a Jesus. Nem todo mundo que está pregando o Evangelho está pregando o verdadeiro Evangelho. Está pregando com as razões certas. Meu irmão, Atos 8:25 diz: eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Independente da resposta de Simão, a missão continuou. Pedro e João, mesmo com essa resposta, continuaram pregando em outras cidades. Isso nos mostra que o sucesso do Evangelho não depende da reação da pessoa, mas da fidelidade de quem está anunciando. Nós precisamos permanecer fiel. No nosso momento de oração ali, às 6:30, eu falei, eu quero orar para que a gente possa permanecer fiel, independente da circunstância, porque a nossa fidelidade a Deus vai fazer com que a gente veja o avivamento que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio. Nós precisamos nos manter fiel, mesmo se a igreja estiver vazia, porque nós não temos compromisso com a igreja cheia, nós temos compromisso com a pregação do Evangelho de Cristo. Quem conhece aquela música? Amazing Grace, how sweet the sound. Conhece essa música? Levanta a mão. O autor dessa música chama John Newton, e ele era um traficante de escravos. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com o Evangelho, ele não apenas chorou, mas ele teve a sua vida transformada. Ele largou o tráfico de escravos, virou pastor e lutou contra a escravidão. E aí, quando ele morreu, ele mandou escrever no seu túmulo o seguinte: John Newton, antes um infiel e libertino, foi perdoado, restaurado e chamado para pregar a fé que um dia ele quis destruir. Isso é arrependimento genuíno. Não é só culpa, não é só medo da consequência, mas é uma mudança verdadeira. Meu irmão, hoje nós estamos sendo convidados ao arrependimento. Talvez a gente esteja tentando melhorar por fora. Talvez a gente esteja usando a base, corretivo, os cílios, o laquê. Talvez você está até tomando banho, usando perfuminho. Mas entenda que o Senhor não quer isso. O Senhor quer um almoço de domingo. O Senhor, Ele quer que a gente venha para a casa dEle com o nosso coração aberto, com o nosso coração livre, sem máscara, sem mentira, sem hipocrisia. Nós não temos nada para esconder de ninguém, gente. Nós somos pecadores, dos piores. Se Paulo falou que ele é dos piores, você imagina eu, Luciano? Não adianta. Não tem ninguém que seja mais espiritual. Não tem ninguém que seja melhor. Nós todos somos iguais, feitos da mesma matéria, necessitados do mesmo Deus e do mesmo Evangelho. Quanto antes nós entendermos isso, antes nós deixaremos de brigar uns com os outros. Antes nós deixaremos de invejar uns aos outros.
antes nós deixaremos de fofocar uns pelos outros, mais nós nos levantaremos em favor uns dos outros, para abençoar, para cuidar daquele que necessita. Esse é o nosso compromisso. E eu quero encerrar dizendo que lá na Reforma Protestante, Martinho Lutero passou tentando merecer o amor de Deus por muitos e muitos anos. Ele era um monge. E até que um dia, ele lendo a sua Bíblia, ele abriu em Romanos capítulo 1, versículo 17. E ali ele entendeu. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Naquele momento, ele disse: eu senti como se estivesse nascido de novo. Era como se eu tivesse entrado no paraíso por portas abertas. E foi assim, voltando ao verdadeiro Evangelho, que um homem comum iniciou uma revolução que mudou a igreja e mudou o mundo. Irmão, este mesmo Evangelho, ele está aqui presente para nós hoje. Ele não perdeu o poder, ele não precisa de enfeite, nem de truque. Ele é a verdade que liberta, a graça que restaura e o poder que transforma. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que nós temos que acessar todos os dias. E o convite para nós, ele é claro. Confie no Senhor. Confie no poder do Evangelho. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio da crise, mesmo no meio da perda, não existem lutas que calam a sua fé. Creia no poder do Evangelho de Cristo. Busque transformação genuína. Busque ser transformado de verdade. Mais do que se emocionar, mais do que costume religioso, mais do que vir aqui toda segunda-feira porque você tem uma obrigação. Deixa com que o Espírito mude você de dentro para fora. Dependa do Espírito Santo. Vamos parar de tentar viver na força do nosso braço. Deus, ele já nos deu um ajudador, Espírito Santo. Receba a graça como um presente do Senhor. Vamos tentar parar de pagar aquilo que Deus já nos deu de graça. Vamos deixar Deus renovar a nossa mente e o nosso coração. E por último, viva em arrependimento contínuo. Isso não é só mudar comportamento, é deixar Deus renovar a nossa mente. Irmão, como eu falei no vídeo que eu mandei no grupo da igreja hoje, vamos deixar de lado as distrações, as religiosidades vazias e os interesses pessoais. Vamos voltar para o Evangelho de Cristo. Vamos apagar um pouco a câmera frontal do nosso celular. Vamos tampar um pouco os espelhos. Vamos começar a olhar um pouco mais um para o outro. Vamos começar a cuidar mais uns dos outros. Amar mais uns aos outros. Baixar nossas cabeças. Senhor, eu quero orar e clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que a gente está querendo usar muita maquiagem. A gente está querendo usar muita luz. A gente está querendo usar muita tecnologia. Muito painel de LED. Muitos posts. Mas estamos deixando de lado aquilo que verdadeiramente importa, que é a nossa comunhão contigo. Pai, nos ajude a ser uma igreja que vive em comunhão com o Senhor. Nos ajude a ser uma igreja que valorize o Evangelho e que entenda que Ele é o poder de Deus para a transformação do pecador. Pai, nos transforma pelo Teu Evangelho, nos encha do poder do Teu Espírito. Nos ajude, ó Pai, a amar o Senhor e buscar o Senhor por quem o Senhor é. Nos ajude, ó Pai, a nos encontrar aqui na segunda-feira, como um almoço de domingo na casa do pai e da mãe. Sem máscara, sem hipocrisia, mas que juntos, em um mesmo clamor, possamos clamar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Possamos clamar perdão, misericórdia. Pai, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Espírito Santo do Senhor, a começar em nós. Nos ajuda a viver o verdadeiro Evangelho, para a honra, para a glória
e para o louvor do seu nome que nós oramos. Amém. Bom, fica sentado.